Olá pessoal, bom dia, meu nome é Márcio, sou técnico de segurança, sou também bombeiro civil, também sou representante, sócio e proprietário na empresa Alpha Safety Treinamentos, aqui inclusive representando a própria empresa. E a nossa ideia é trazer para vocês conteúdos diferenciados a respeito da segurança do trabalho, porque afinal de contas a segurança do trabalho ela está integrada não apenas com a nossa vida profissional, mas também com a nossa vida pessoal. Por exemplo, se eu me acidente, se eu desenvolvo uma doença ocupacional, consequentemente eu vou acabar prejudicando também a minha família, as minhas relações, talvez os meus projetos de vida. Então aqui a gente vai abranger e abordar o assunto, talvez de uma forma que você nunca tenha visto, tá? E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, que é incomum dentro das empresas, para você que é profissional, que já fez algum curso de segurança do trabalho, para você que é um profissional prevencionista que multiplica essa informação assim como eu, a gente precisa entender que existe aqui uma questão que ela é simbólica, mas ela nos traz impacto. O que seria isso? Hoje a neurociência, a própria física quântica e outras linhas de estudo nesse sentido aponta que o nosso cérebro ele representa 5% de consciência. E o que significa essa consciência? A consciência é o nosso saber, é a nossa tomada de decisão, aquilo que eu sei, ou seja, tudo o que eu tive de experiência, talvez em empresas anteriores, talvez desde a minha infância, a minha fase pré-adulta e a minha própria vida hoje, formou o meu saber. Então tudo que você sabe representa a sua consciência. Então como que eu posso elevar a minha consciência no sentido da segurança do trabalho? Porque a gente precisa compreender que existem riscos físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. E esse conjunto de riscos, eles podem estar nos afetando a curto, médio ou longo prazo. Então, dependendo da forma como eu trabalhei lá no passado, a forma como eu trabalho hoje e a forma como eu vou trabalhar lá na frente, vai definir a minha qualidade de vida. Eu acredito que ninguém quer chegar em um momento, em uma fase da vida, cego, surdo, com problemas respiratórios, doente, talvez impotente sexualmente, tratando-se do homem, né? O próprio ruído ele pode gerar esse efeito. Então a gente precisa entender além. Qual que é o efeito de ignorar a segurança do trabalho na minha vida profissional? Sim, ela pode afetar a sua vida pessoal, porque aquele projeto de vida, talvez conhecer lugares novos, eu acredito que aí cada um tem a sua própria visão de futuro, né? Mas já pensou chegar lá todo limitado? Então a segurança do trabalho, sim, ela é um ponto muito importante que você tem que dar atenção. E uma das nossas ideias, dos nossos projetos aqui com esse canal, é trazer para você essa base de consciência, de informação que vai te trazer, eu vou inclusive usar uma palavra-chave para definir aqui, ó. Como que eu elevo a minha consciência? É muito simples. Aprender. O que vocês estão fazendo aqui comigo agora? Aprendendo, tomando consciência a respeito disso. Então olha só que interessante pensar que isso representa só 5% do nosso cérebro. Então isso é simbólico, tá? É apenas um conceito, mas que quando entendido, ele pode ser usual no seu dia a dia. Então 5% de consciência. E os outros 95%, que é a capacidade mais expressiva aqui, ó. Qual que é o oposto da consciência? A inconsciência. Então vou colocar aqui, ó, inconsciência. E o que é a inconsciência para vocês? A inconsciência é o modo automático do nosso cérebro. E aí eu posso definir, assim como eu defini aqui a palavra aprender, eu posso definir com a palavra, deixa eu colocar numa outra cor aqui para ficar mais destacado, hábitos. E aí eu vou, inclusive, nessa sequência de vídeos, dedicar um tempo especial para falar só sobre isso, porque hábitos é um conteúdo mais profundo. E ele tem tudo a ver com a nossa profissão. Seja você profissional, seja você prevencionista. Você precisa entender o efeito do hábito. Por quê? Porque isso está ligado com o nosso inconsciente
Então, só para você entender o paralelo aqui entre o consciente e inconsciente, eu acredito que ninguém acorda pensando assim: ah, hoje eu vou sofrer um acidente, ah, hoje eu vou cair do andaime e vou falecer, vou morrer. Não, eu acredito que conscientemente essa nunca vai ser a sua intenção, mas talvez inconscientemente, é aí que entra esse conceito, as suas ações e as suas omissões estão trilhando esse caminho e em algum momento você cai nessa armadilha. Então o consciente e o inconsciente tem que jogar ao nosso favor. E aí onde que entra aqui, ó? O hábito é o modo automático do nosso cérebro. De uma forma bem simplista, para tentar resumir isso, o que seria o hábito? Eu vou pegar o exemplo de uma pessoa que está aprendendo a dirigir. Qual que é o primeiro passo? Ela precisa de um instrutor, alguém que vai transmitir essa consciência, essa informação para ela. Então nessa primeira fase, essa pessoa é natural que ela tenha uma dificuldade tremenda, não é verdade? Porque ela precisa assimilar a informação do instrutor, ela precisa assimilar o câmbio, a embreagem, o acelerador, seta, retrovisor, isso e aquilo. Então é muita informação a princípio para o cérebro, que não está acostumado com isso. E ela vai ter naturalmente essa fase de dificuldade. Agora pensa comigo, depois de 1 ano, 2 anos ou mais, essa pessoa fazendo isso frequentemente, que é a repetição, isso vira o quê? Um hábito. Então vem para o polo da inconsciência. E agora essa pessoa não fica mais pensando quantas marchas eu passei, eu reduzi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é natural. Então a segurança do trabalho, ela pode se tornar natural. E o seu inconsciente, os seus hábitos, eles têm que jogar ao seu favor. Então olha só, quando eu aprendo, eu não dependo. Então eu desenvolvo essa habilidade, eu sei que o risco físico, por exemplo, vamos pegar o exemplo mais comum, ruído, ele pode me causar surdez, a insônia, a impotência sexual. Então qual que é a minha medida de controle? Isso é na base da consciência. Eu tenho um protetor auricular. Mas, para que eu desenvolva o hábito, mesmo que eu não goste de usá-lo no início, eu vou ter que quebrar essa barreira da resistência, até que isso se torne inconsciente, a ponto do próprio organismo me cobrar. E aí eu posso dizer para vocês que o hábito ele tem 2 polos. Ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. O que seria esse polo positivo? Uma palavra para definir, tá? Prudência. O que é a prudência, pessoal? Vamos refletir, vamos nos aprofundar aqui nessa palavra. A prudência é parar e pensar antes de agir. O que eu preciso pensar? Nas minhas consequências. Consequências sempre haverão. E elas podem ser boas e elas podem ser ruins. Então, quando eu paro e penso o que pode acontecer, eu tenho um tempo no meu consciente para tomar uma decisão mais assertiva. Isso é prudência. Agora, o que é a imprudência? Vamos falar dela também, ó. A imprudência nada mais é que uma das causas mais comuns de acidente de trabalho ou, a longo prazo, até doenças ocupacionais. Por quê? Porque a imprudência eu não paro e não penso antes de agir. Talvez você esteja sendo imprudente agora. E para pensar, acidentes acontecem só no ambiente de trabalho? Não, tenho certeza que não. E se a gente pegar dados, a gente vai ver que o cara que às vezes está trocando o telhado na casa no fim de semana, mexendo na antena, ele está sujeito a sofrer um acidente também. Então isso aqui também é muito conhecido no mundo da segurança do trabalho como o ato inseguro, né? Ou seja, o comportamento humano. A pessoa não deu tempo para parar, pensar e agir com prudência. Então quais são os seus hábitos? Eu te questiono, pensa um pouquinho aí. Você tem um hábito imprudente ou você tem um hábito prudente? Porque se você conciliar a sua base de dados, que é o seu polo racional, você sabe da causa e o efeito. Então, você adquire hábitos prudentes, você vai preservar o seu bem mais precioso, que é a sua própria vida. E digo mais, a segurança do trabalho, ela tem muito a ver com a preservação da vida, da integridade física
E eu digo mais, vamos além disso. Que tal também preservar a sua qualidade de vida? Porque aí dessa forma você pode chegar, mesmo numa idade avançada, com uma vida com mais qualidade, sem nenhuma limitação física, sua saúde preservada. E a gente vai conectar esses conteúdos, vocês vão ver o quanto que isso faz sentido, certo? Então, galera, a inconsciência, ela pode jogar a favor ou contra você. Então, hábitos, eles precisam ser desenvolvidos. E hábito tem muito a ver com fazer aquilo que você não quer. Por exemplo, eu não tenho o hábito de usar um EPI. Mas para tirar um pouquinho essa questão da segurança do trabalho, vamos pegar um objeto de uso pessoal. Eu não tenho o hábito de usar o boné ou um relógio de pulso. Se eu colocar um relógio de pulso agora, eu vou sentir os sintomas do EPI. Eu vou sentir incômodo, eu vou sentir peso, desconforto. Mas se eu persistir 1 hora, 2, um dia ou 2, o que pode acontecer? É natural. Eu vou sentir falta. Vou sentir falta desse relógio. O meu organismo vai me cobrar isso. Talvez você já esteja pegando aí alguns exemplos de costumes ou hábitos que você tem. Então a gente tem que jogar o hábito ao nosso favor. E aí eu estou falando do polo prudência. Bom, pessoal, então se está fazendo sentido para vocês esse conteúdo, se você já viveu alguma experiência de prudência ou imprudência, seja no seu ambiente de trabalho, na sua casa, comenta aqui, compartilha com a gente e juntos a gente vai conseguir trabalhar pegando o rumo aqui da prudência, né? Porque esse é o objetivo. A prudência, ela pode ser um princípio, um valor para você. Inclusive, a gente vai trazer uma sequência de vídeos aqui, onde tudo isso aqui vai ter mais significado para vocês. A gente vai conectar tudo. Então, se fez sentido esse conteúdo para você, compartilha, talvez para um prevencionista, um profissional da área da segurança do trabalho, que você identificou principalmente como uma pessoa imprudente. Então, isso é possível mudar, a partir, é claro, da base de dados aqui. Consciência, o conhecimento a respeito, de que forma que isso pode impactar a sua vida pessoal e profissional, ok?